O amor é simplesmente lindo, galera. As negociações da Juventus estão a todo vapor pelas contratações dos pombinhos Douglas Luiz e Alisson Lima, ambos do Aston Villa, e vem dividindo opiniões nas redes sociais. Namorados, os dois atuam no futebol inglês e estariam se aproximando de um acerto com o clube italiano. Porém, o movimento da transferência de casal divide muitas opiniões. Enquanto uns demonstram curiosidade sobre o assunto e veem como algo legal ou até engraçado, outros dispararam críticas. Um torcedor falou: transferência de casal? Absolutamente patético. Outro arriscou: transferência de casal? É tão estranho. O futebol acabou. Os dois iniciaram um relacionamento em 2021. Chegaram a romper o namoro um ano depois, mas reataram recentemente. De acordo com a imprensa internacional, a Juventus tem interesse em Douglas Luiz e planeja uma troca envolvendo uma quantia, o meia Winston McKennie e Samuel Lin Jr. As informações da jornalista italiana Miriana Cardinale indicam que Alisson é um desejo antigo da Juve e por isso está sendo negociada junto a Douglas. A atacante possui contrato junto ao Villa até 2026, mas o negócio é tido como praticamente certo. Nascida em 1999 na Suíça, Alisson é um dos rostos mais famosos do futebol feminino. Pela seleção, já disputou mais de 50 partidas, tendo contribuído com 8 gols. Pelo Villa foram 16 jogos e 2 gols na última temporada. O relacionamento de Alisson e Douglas começou em 2021, quando a atacante chegou ao Aston Villa, clube o qual o brasileiro defendia desde 2019. Apesar da proximidade, acabaram rompendo o laço em 2022. Entre as idas e vindas, optaram por voltar em janeiro desse ano. Em meio às negociações de Philippe Coutinho com o Vasco, o Grêmio demonstrou interesse em contratar o meio-campista. O imortal tricolor, inclusive, entrou em contato com o jogador, que afirmou sobre sua prioridade ao Cruz Maltino. As informações são do GE. No entanto, a diretoria do clube gaúcho aposta na boa relação entre seu diretor executivo Luiz Wagner Vivian e Coutinho, que trabalharam juntos na seleção brasileira nas últimas 2 Copas do Mundo. Vale lembrar que Botafogo e Fluminense também haviam demonstrado interesse no ex-Liverpool. Na temporada de 23-24, Coutinho entrou em campo pelo Aston Villa e Aldo Rail em 24 jogos, sendo 18 como titular, e contribuiu com 7 gols e 3 assistências. Ele pertencia ao clube inglês, mas foi emprestado ao futebol dos árabes. O Chelsea anunciou a contratação de Estevão do Palmeiras. O jovem de 17 anos deve ser apresentado ao clube londrino apenas em 2025, quando completa seus 18 anos. No entanto, o time inglês publicou um comunicado confirmando a contratação do jovem. O Chelsea escreveu: o jovem de 17 anos já construiu uma forte reputação na América do Sul, sendo um dos talentos mais extensos com suas habilidades, dribles e passes eletrizantes, causando dificuldades na defesa alheia logo na sua estreia ao futebol profissional. Estevão disputou 10 jogos pela Série A do Brasileiro pelo Palmeiras, contribuindo com 2 gols e 2 assistências e também disputando Copa Libertadores e Copa do Brasil. Estevão assinou contrato com os Blues nesse sábado 22, mas os termos do acordo já estavam acertados desde maio. O atleta posteriormente passou por exames médicos e por fim assinou o contrato. Os valores da negociação não foram divulgados, mas a negociação esteve próxima dos 62 milhões de euros, sendo 45 milhões fixos e 17 milhões em metas. O Alviverde tem direito a 70% da quantia, enquanto o atacante e sua família têm os outros 30%. O Palmeiras também confirmou a venda do jogador ao clube londrino. Nas palavras do clube, a Sociedade Esportiva Palmeiras informa que concluiu acordo com o Chelsea para a transferência de Estevão. O atleta de apenas 17 se apresentará à equipe de Londres em julho de 25, após disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E aí, você achou uma excelente contratação? O Cruzeiro fechou a contratação do volante Wallace da Udinese da Itália. A negociação foi finalizada após uma reunião entre o cabuloso, o staff do jogador e o clube italiano. A informação foi confirmada pela reportagem da TNT Sports Brasil. O Wallace vai assinar um contrato de 3 anos com a Raposa. A transação custará ao clube cerca de 6 milhões de euros, com possibilidade de chegar a 7 milhões de euros, dependendo das metas e variáveis. Gira em torno de 35 a 40 milhões de reais. O jogador deve chegar a Belo Horizonte na próxima semana para realizar exames médicos e enfim assinar o seu contrato. Revelado pelo Grêmio, Wallace joga na Europa desde a temporada 16-17, passando pelo Hamburgo e Hannover da Alemanha, antes de se transferir para a Udinese em 2019, onde ao todo fez 165 jogos, 3 gols e distribuiu uma assistência. O Corinthians também estava interessado na contratação do volante, mas o Cruzeiro conseguiu finalizar o negócio bem primeiro, adicionando um reforço ao seu grande elenco. Pois é, se o Wagner Love é só Love,
só Love eu não sei, mas a verdade é que ele não vai permanecer no clube que tá e não ficou no Love. Ele vai sair do Atlético Goianiense, junto com o técnico Jair Ventura, que já saiu. O atacante de 40 anos está fora dos planos do Dragão e deverá acertar com o Avaí para a sequência da próxima temporada. Nessa sexta-feira, 21, o presidente do clube, Adson Batista, confirmou a saída do jogador, além da demissão do técnico Jair Ventura. Em nota, o Atlético Goianiense agradeceu a Wagner Love. Wagner Love ficou menos de 6 meses no Atlético Goianiense. O jogador foi anunciado no início de janeiro pelo Dragão, mas teve certa dificuldade para se firmar como titular ao longo do período. Ele deixa o clube com 7 gols marcados e 25 partidas disputadas, além de ter participação da campanha do tricampeonato estadual. Dentro da zona de rebaixamento para a Série B do Brasileirão, o Vasco está de olho em nomes de peso para a sequência da temporada. Para o ataque, o novo nome da vez é o de Thales Magno, jogador que foi revelado nas próprias categorias de base do clube cruzmaltino. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa. O time carioca teria o interesse em repatriar o atleta de 21 anos de idade e poderia contratá-lo por empréstimo, pagando 100% do salário do jogador, que vem jogando pouco pelo New York City FC, clube dos Estados Unidos. Isso faria com que Thales Magno visse com bons olhos uma saída da América do Norte e respirar novos ares. A possibilidade de atuar ao lado de Felipe Coutinho, inclusive, poderia pesar. O seu atual clube, porém, não deve liberá-lo facilmente. Thales Magno surgiu como profissional do Vasco em 2019, aos 17 anos, como uma das maiores joias das categorias de base do clube. Pela equipe de infância foram 68 partidas disputadas, 5 gols marcados e 4 assistências. Em 2021 foi vendido por pouco mais de 7 milhões de euros e muito utilizado pelo New York City até 2023. Nessa temporada, porém, ele entrou em campo apenas uma vez por 6 minutos. Hansi Flick pede e Barcelona acelera os passos para fechar com a estrela do Bayer Leverkusen. O atleta solicitado como prioridade total para reforçar o Barça é o jovem neerlandês Frimpong, que terminou a temporada em alta no futebol alemão e tem uma cláusula acessível no mercado. E para contar com o futebol de Frimpong na próxima temporada, o Barcelona tem duas opções estudadas no momento: desembolsar o valor de 40 milhões de euros da multa do lateral direito ou envolver um jogador. O jogador que poderia ser envolvido chama-se Ansu Fati, que esteve emprestado ao Brighton da Inglaterra. O Barça considera envolver o negócio, já que o Leverkusen tem interesse no craque. No jogador. Frimpong é alvo de outros clubes do futebol europeu. Na Inglaterra, o Manchester United está atento na situação do jogador e sabe da multa baixa de 40 milhões de euros. A preferência do defensor ainda é desconhecida, mas rumores indicam que há o sentimento de que o neerlandês deseja viver um novo cenário na próxima temporada do futebol europeu. O Liverpool é mais um clube do futebol europeu que está interessado na jovem promessa turca do Real Madrid, Arda Güler, visando a próxima temporada do futebol europeu. Na Inglaterra, o Arsenal também tem interesse. Arda Güler marcou um golaço na vitória 3-1 da Turquia para a Eurocopa 24. Diante da Geórgia. Se antes o jovem já era alvo no mercado, os interessados cresceram ainda mais os olhos. Florentino Pérez está ciente de todos os interessados em Güler. No começo dessa temporada, o clube merengue venceu a concorrência exatamente do Liverpool e levou a melhor no mercado. Embora Güler tenha sofrido com um período de adaptação na Espanha com lesões, Pérez veta qualquer saída. O Liverpool mirava Güler em meio à chegada do novo técnico Slot, que assumiu o lugar de Klopp. Inclusive, os olheiros dos Reds estiveram presentes em Dortmund para acompanharem de perto o jovem jogador merengue. Sem Güler, o Liverpool, no entanto, aproveitou a presença em Dortmund para estudar mais sobre o futebol de Kvaratskhelia, do Napoli, e que defende as cores da Geórgia na Euro. Segundo o portal Team Talk, os olhares dos Reds por Kvaratskhelia e Güler se dão ao meio ao interesse do Barcelona por Luis Dias, colombiano avaliado em mais de 70 milhões de euros, que se tornou a prioridade de Deco. No mercado, Kvaratskhelia está próximo do PSG, o que poderia dificultar os planos do Liverpool. O time de Paris está disposto a oferecer mais de 100 milhões de euros pelo atacante do Napoli. Lionel Messi revelou qual jogador que mais o irritou ao longo da carreira. Em entrevista ao canal Disposto a Tudo de seu sobrinho Tomás Messi, o camisa 10 do Inter Miami da Argentina afirmou que Sérgio Ramos, especialmente na época de El Clássico entre Barça e Real Madrid, o incomodava bastante durante as partidas. Com Sérgio Ramos discutimos bastante. Ele foi o jogador com quem mais me irritei. Depois fomos companheiros no Paris, mas nos clássicos sempre nos agarrávamos. Os clássicos eram intensos, disse Messi. E falando em Sérgio Ramos, o jogador não seguirá no Sevilha. O clube espanhol fez o anúncio nesta segunda-feira 17 por meio de suas redes sociais. O defensor encerra sua segunda passagem pela equipe após um ano defendendo o time espanhol. O zagueiro de 38 anos disputou 37 jogos e marcou 7 gols na temporada de 23-24. Ao todo foram 88 partidas pelo clube que o revelou para o futebol. Sérgio Ramos se tornou profissional com a camisa do Sevilha na temporada 2003-04. 2 anos depois, na temporada 5-6, ele se transferiu para o Real Madrid, onde se consolidou como um dos melhores zagueiros do mundo e virou o ídolo.
Após conquistar a Champions League por 4 vezes pelo Real, além da Copa do Mundo pela Espanha em 2010, Ramos ainda teve uma passagem sem muito sucesso no PSG. Agora o nome de Sérgio Ramos está sendo ligado à América do Sul, e em 2023 o nome especulado para ele vir era justamente o do Flamengo, clube que ficou muito próximo até nas tratativas de poder verificar se Sérgio Ramos, à época fora do PSG, tinha realmente condições de atuar pelo rubro-negro. Não há nem dúvidas que aqui no Brasil, Sérgio Ramos viria com a pompa absoluta se o próprio Thiago Silva chegou, porque o Ramos também não chegaria. Os rubro-negros, mesmo com vários zagueiros, sonham com o Ramos na equipe rubro-negra. Mas e para você, seria realmente uma boa? Gabriel Barbosa é um dos maiores ídolos do Flamengo e essa história ninguém vai apagar, independentemente do que aconteceu fora de campo. Ele perdeu a camisa 10 e agora usa o número 99. No jogo contra o Atlético Paranaense, o artilheiro até que entrou bem e fez um gol, mas o VAR viu que estava impedido e o árbitro anulou. Tite tem dado chances ao jogador e afasta qualquer problema de relacionamento. O jogador tem contrato com o Mengão até o fim do ano e sua renovação está longe de acontecer. Salvo uma reviravolta, o fim do ciclo do atacante vai acontecer nos próximos meses. Na terça-feira 18, o jornalista Fabrício Lopes informou que o Cruzeiro veio com tudo para assinar com o atacante. Ainda de acordo com a reportagem do Dia, os valores já foram colocados na mesa. O comunicador destaca que Landim definiu que por 5 milhões de euros o atleta será vendido ao Cruzeirão Cabuloso. Isso dá em torno de cerca de 30 milhões de reais. Pedrinho BH, novo dono do time, tem enorme interesse em tirar o atleta do Mengão. Como não contratou o Dudu do Palmeiras, a ideia do clube mineiro é trazer um jogador de peso, e Gabriel Barbosa aparece como uma opção ideal, haja vista que o Flamengo quer se desfazer do atleta. Alexandre Matos tem aval para buscar reforços e ele tem uma boa relação com Marcos Braz, homem forte do futebol flamenguista. Isso pode ajudar nas tratativas, mas cabe também ao jogador aceitar ir para Belo Horizonte. A torcida do Fla se divide quanto à situação do ídolo. Muitos entendem que o ciclo realmente está chegando ao fim e não tem mais nada o que fazer, já que Pedro vem rendendo o esperado. O jogador ainda espera uma proposta do CRF para renovar, mas já não descarta ouvir outras ofertas. A partir do fim desse mês, ele poderá assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe. Vídeo de notícias e mercado da bola concluído com sucesso. Espero realmente que você tenha gostado de chegar até o final e ficar por dentro das novidades, rumores, transferências e tudo mais. Prazer, eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!